Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para o terceiro e último vídeo dessa terça-feira muito agitada dentro do Vasco, se tratando principalmente de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, 777 Partners. Teve inclusive uma pequena treta que agora à noite de fato estourou entre Conselho de Beneméritos do Vasco e Rodrigo Capello, jornalista do Sport TV, que hoje na parte da manhã teve um posicionamento um pouco mais duro contra a oposição do Vasco, e essa mesma oposição através do Conselho de Beneméritos, agora na parte da noite, por volta das 10 horas, em seu site oficial, o site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, soltou uma nota contra o jornalista Rodrigo Capello e as suas palavras durante o programa Sport TV. A gente, é claro, vai passar tudo o que aconteceu para vocês, esclarecer toda essa situação, falar sobre tudo o que aconteceu no dia relacionado à SAF dentro do Vasco, temos muitas notícias, e também sobre outras novidades importantes para você, torcedor vascaíno. Então, como vocês puderam perceber, o vídeo está repleto de novidades, de informações importantes, e você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não ativou o seu sininho de notificação, ative também, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Deixe o seu like, o seu comentário, se você é a favor ou contra o jornalista Rodrigo Capello e o seu posicionamento. E é claro, seja membro do canal, que é importante mais para o seu crescimento, para o nosso crescimento, aliás, link aqui na descrição, seja membro do canal do Gigante, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação. E antes de entrar no assunto SAF, só gostaria de trazer algumas informações importantes sobre o que aconteceu nessa parte tarde e noite dentro do Vasco, porque foi de fato uma terça-feira muito agitada. Antes, só passando aí a parcial divulgada às 6 horas da tarde, relacionada à venda de ingressos para essa partida de amanhã entre Vasco e Flamengo. Por enquanto, pela última parcial, 30 mil ingressos vendidos para a partida. Com relação ao setor sul, que é o setor destinado à torcida vascaína, restam algo em torno de 8 mil ingressos. Aliás, 8 mil ingressos foram vendidos e resta algo em torno de 13 mil ingressos. Lembrando que esse setor tem capacidade para 22 mil pessoas, então realmente é isso. 8 mil ingressos vendidos e 13 mil ingressos ainda disponíveis para a venda. Então, se você é torcedor vascaíno e ainda não comprou o seu ingresso, compre, porque de fato o lugar de vascaíno amanhã é no Maracanã. A carga total disponibilizada foi de 60 mil ingressos para o clássico contra a equipe do Flamengo amanhã às 8 horas da noite. Seguindo, porque temos mais informações. Hoje, pela parte da tarde, tivemos novidades tratando de patrocinador. O Vasco fechou mais um patrocinador para essa temporada de 2022. É um novo jogo, né? O primeiro jogo de futebol no metaverso, é o Meta Soccer. Será o novo patrocinador do Vasco, que irá estampar o short do time principal até o fim dessa temporada de 2022, porém essa parceria já irá começar nas semifinais do Campeonato Carioca, na partida de amanhã contra a equipe do Flamengo, e irá iniciar essa parceria no omoplata da camisa do time, ou seja, vai estampar durante toda a temporada no short, mas as suas primeiras ações com o Vasco serão feitas na camisa do time principal. Amanhã no vídeo pela parte da manhã iremos trazer mais detalhes, por enquanto somente a informação para vocês que o Vasco fechou com um novo patrocinador, a Meta Soccer. Além disso, também tivemos informação sobre contratações, principalmente relacionadas ao Lucas Oliveira, o atacante de 21 anos, que chegará no Vasco vindo do Bangu, um dos destaques da equipe nesse início da temporada. Jogou as 11 partidas que o Bangu disputou nessa Taça Guanabara, teve aí um gol e uma assistência, tem como principal característica a habilidade, o drible rápido, tem de fato um diferencial nas extremidades do campo, e ele vem para reforçar esse setor carente dentro da equipe vascaína. O que falta? Exames médicos. Irá realizar nesses próximos dias os exames médicos dentro do Vasco, e caso venha a ser aprovado, será oficializado como novo reforço do Gigante da Colina. Inclusive tivemos a informação sobre tempo de contrato. Ele irá assinar um contrato até junho de 2024, e com relação aos direitos percentuais, um valor maior que a metade ficará com o Vasco, e uma porcentagem menor que a metade ficará com o Bangu, ou seja, 60-40 ou 70-30, deve ser algo, valores aí semelhantes a isso, relacionados a percentual
do jogador Lucas Oliveira, o reforço do Vasco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, primeiro dos destaques dos campeonatos estaduais. Agora sim, falar de SAF, porque foi um dia bastante agitado, logo pela parte da manhã, né? A gente já teve informação dos novos passos que o Vasco dará se tratando desse processo de transformação em uma sociedade anônima do futebol. O Vasco tem acelerado demais, né, nesse processo para concluir o quanto antes o acordo entre Vasco e 777 Partners. Inclusive, na segunda-feira já teremos aí uma reunião no Conselho Deliberativo para votar na mudança do estatuto e levar essa mudança para a Assembleia Geral, né, a votação entre os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o plano, inclusive, da atual diretoria é estar com as auditorias concluídas e os acordos prontos o quanto antes das votações da Assembleia Geral, para assim que votar positivamente a uma entrada da 777 Partners dentro do Vasco, já esteja tudo regularizado, já esteja tudo judicialmente correto para que, assim que for votado na Assembleia Geral, a 777 Partners, a empresa norte-americana, entre dentro do Vasco. A ideia, inclusive, da atual diretoria é que essa votação ocorra em junho. Com isso, a ideia é estar tudo pronto para, assim que ocorrer a votação, assim que ocorrer a aprovação, a 777 Partners já possa entrar de instante dentro do gigante da colina. O grande motivo que você, torcedor, pode estar se perguntando para esse adiamento é a necessidade de rapidez da SAF pelo impacto que terá na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, além desse aporte que teve no valor de 70 milhões, a ideia, caso venha a ser aprovado a SAF dentro do Vasco, é levar mais um aporte imediato no valor de 120 milhões de reais, que esse valor sim terá como meta principal contratar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e fazer com que o Vasco retorne à elite do futebol nacional. Esse é o objetivo e por isso que a atual diretoria corre contra o tempo para aprovar o mais rápido possível a SAF dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E com relação a tudo isso, tem gente que fica feliz e tem gente que não concorda, pois não acha que será benéfico para o Vasco uma venda do seu futebol à empresa norte-americana. E um dos clubes que vem se mobilizando com muita força, um dos clubes não, dos grupos políticos, é o Camisas, como tá passando aí para vocês. Eu não posso nem sequer citar esse nome no YouTube, infelizmente, porque isso pode dar problema, mas é esse grupo político que está se posicionando de uma maneira mais direta contra a SAF. E eles fizeram um panfleto, esse panfleto que está aparecendo aí para vocês, com relação ao Vasco de hoje e o Vasco que será após a venda do seu futebol, a transformação em uma sociedade anônima do futebol e, por consequência, a venda à empresa norte-americana. Eles citam como, por exemplo, o dono, que hoje, segundo esse grupo, são os vascaínos e depois pode ser até mesmo um flamenguista, o que é uma ideia com todo respeito a esse grupo político, porque no meu canal sempre terá respeito. É inacreditável se pensar, porque um flamenguista jamais colocará bilhões dentro de um clube para simplesmente o falir. Isso é uma ideia que não pode passar na cabeça de nenhum vascaíno, é uma ideia que nem sequer dá para debater, porque nenhuma pessoa normal vai colocar bilhões pelo simples fato de querer destruir uma instituição. Isso não existe e nem sequer um flamenguista que não gosta do Vasco vai passar isso na cabeça dele, porque antes de ser flamenguista nessa situação ele será um empresário dá muito valor ao dinheiro que ganha. O outro aí ponto é o objetivo, que no caso o Vasco de hoje é títulos e o Vasco a SAF será lucro. Mas o engraçado é que o Vasco de hoje não ganha um título se tratando de cenário nacional há 11 anos. Então também não sei para onde irá esse Vasco aí de hoje, que tem como objetivo ganhar títulos, que infelizmente não ganha e não disputa há bastante tempo. Fala sobre impostos, fala sobre boa gestão, eficiência, profissionalismo, concentração de dívidas, investimento e várias outras situações, até mesmo sobre o programa do sócio torcedor também cita esse panfleto desse grupo político dentro do Vasco, que fala que hoje o programa do sócio-torcedor é do Vasco e depois passará para o dono da SAF. O que também é muito interessante, porque a gente não vê, né, infelizmente, o dinheiro do nosso sócio-torcedor, que eu sou um sócio, sendo bem utilizado pelas pessoas que gerem o nosso clube. E após essa nota, foi debate, ela foi uso de debate no programa de hoje pela parte da manhã no canal Sport TV. E o Rodrigo Capello, um jornalista vascaíno, teve um posicionamento um pouco mais forte sobre essa nota e sobre quem é o grande responsável por fazer tudo isso dentro do Vasco e ir contra a transformação em uma SAF. Então, antes da gente retornar, dê uma olhada aí nas palavras do jornalista Rodrigo Capello, que a gente vai mostrar também o posicionamento do Conselho de Beneméritos do Vasco, que não gostou do posicionamento do jornalista. É uma tentativa de manipulação, Barreto, é uma tentativa de desinformar as pessoas propositalmente para que se faça uma grande confusão e assim o processo não vá adiante. A gente já disse aqui no Redação que esse processo seria de guerrilha.
O que está acontecendo hoje é guerrilha. E até vocês fazem a metáfora da quinta série, eu diria até que é mais sério, porque essa guerrilha, ela envolve várias questões. Ela envolve a construção de um mito, de um salvador da pátria, que está na figura do Levinciano. Ela tem também uma questão de perseguição a jornalistas, perseguição a qualquer um que tente levar esse assunto, né, esse debate de uma maneira correta. Você tem ataques à Globo, inclusive, teorias da conspiração. Qual é o interesse que a Globo tem em apoiar a SAF do Vasco? Como se a Globo tivesse apoiado de qualquer maneira. Então, é um processo que está sendo levado todo de maneira muito suja, muito baixa, como é peculiar da política do Vasco. E aí a gente pode pegar alguns itens aqui desse panfleto e explicar um pouco melhor para o torcedor por que isso é desinformação. Primeiro item, está muito claro, vocês já mataram. O atual dono do Vasco não é o torcedor. O atual dono do Vasco é a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma quantidade de sócios e, por sua vez, de conselheiros beneméritos, os grandes beneméritos. Essas pessoas acham que representam a torcida do Vasco, mas elas não representam, porque se representassem, não teriam falido o clube, como é a atual situação. Então, o primeiro ponto fundamental é entender que o atual dono do clube não é o vascaíno. Você pode até achar ruim que isso passe para um dono, que seja um americano, que possa... seja um flamenguista. Tem riscos, é lógico. Tem riscos esse processo, Barreto, e se a gente quiser debater isso em alto nível, traz o Irlan Simões, tem o advogado Luciano Mota, tem várias pessoas que se colocam contra a empresa e também a favor da figura associativa. Dá para fazer esse debate em alto nível, mas a decisão aqui não é fazer isso. Programa do sócio-torcedor, hoje é do Vasco, amanhã passaria a ser da empresa. Não, hoje ele não é do Vasco, hoje ele é da Associação Civil Sem Fins Lucrativos do Vasco, com essas pessoas que fizeram horrores com o dinheiro do Vasco, com o dinheiro do sócio-torcedor todo esse tempo. Então é mais uma vez a tentativa de se colocar como eu sou o Vasco, eles são os compradores que vêm de fora para detonar o clube, o que é mentira, é enganação. Então, como vocês viram aí nesse vídeo, que de fato pegou fogo hoje no meio da torcida vascaína, mas principalmente se tratando no lado político do Vasco, inclusive através das redes sociais, o Rodrigo Capello se posicionou e disse que é uma tentativa de manipulação por meio da desinformação e da mentira. E o Conselho de Beneméritos do Vasco, que foi um dos alvos do Rodrigo Capello, não aguentou e se posicionou agora há pouco no site oficial do Vasco. Essa nota foi emitida, saiu aí por volta das 9h30 da noite. Esse foi o horário que a nota acabou saindo no próprio site oficial do clube e a gente vai passar para vocês. Primeiro, antes, eu gostaria de falar o que é o Conselho de Beneméritos. É um conselho onde tem sócios beneméritos e sócios grandes beneméritos que tem cadeira cativa no Conselho Deliberativo dentro do Vasco. O Conselho Deliberativo hoje é composto por 150 sócios beneméritos ou grandes beneméritos e 150 sócios que são colocados pelo presidente, conselheiros que são colocados pelo atual presidente, que no caso é o Jorge Salgado. E esse Conselho de Beneméritos, que tem Roberto Monteiro, Euriquinho e vários outros personagens marcantes na história política do Vasco, se posicionou através da nota oficial que diz o seguinte: o Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama vem, por meio deste comunicado, se manifestar publicamente com relação ao comentário feito pelo jornalista Rodrigo Capello nesta data, no sentido de que os conselheiros natos teriam falido o clube. Tal comentário não tem amparo no Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama em qualquer dos seus regimentos. O papel de nossos membros é opinativo e de consenso em prol das tradições e valores vascaínos, atuando sempre como poder moderador e apaziguador. Não há nenhuma função executiva e de administração do clube neste poder. Essas atribuições são exclusivas da diretoria administrativa sobre acompanhamento dos conselhos deliberativo e fiscal. O comentário atual não contribui para o atual momento do clube, onde a paz precisa reinar para que nossos associados e conselheiros possam tomar a decisão para o futuro do Vasco. E segue, inclusive, falando sobre o título que estão dando ao Roberto Dinamite e os pontos positivos que já fizeram durante a história do Vasco. Ou seja, pegou fogo essa treta aí que pode se iniciar entre o jornalista Rodrigo Capello do Sport TV e o Conselho de Beneméritos do Vasco, e essa treta que está acontecendo pode se desenrolar nos próximos dias. Mas eu quero saber a sua opinião. De qual lado você tá, torcedor vascaíno? Está do lado do Rodrigo Capello, que é pró-SAF, ou está do lado de pessoas, de parte do grupo de Conselho de Beneméritos, que não em sua grande maioria, mas alguns que constituem esse conselho são contra a SAF? Deixa aí o seu lado
nessa história toda, nessa desenrolar tudo o que aconteceu nessa terça-feira à noite. Eu quero saber a sua opinião e faço de fato questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Se curtiu, se inscreva. A terceira edição do dia. A gente vai estar tentando sempre trazer esses 3 vídeos para vocês, então fiquem ligados no canal do Gigante, que tem bastante novidade importante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, seja membro do canal e amanhã a gente retorna, porque amanhã é dia de Vasco e Flamengo, amanhã é dia de clássico e teremos muitas novidades no nosso canal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.